Olá, pessoal. Nós, então, vamos retomar aí a nossa discussão sobre as quádricas. Recapitulando aqui, nós tínhamos visto no último módulo os elipsoides, né? A descrição, equação, propriedades, o formato da superfície, e depois vimos os hiperboloides de uma folha, que são dados por essa equação aqui com alfa positivo, ou com alfa igual a 1, que é equivalente. Agora nós vamos discutir o hiperboloide de duas folhas e, eventualmente, mais alguma quádrica nesse módulo de hoje. O hiperboloide de duas folhas, ele é dado por essa equação aqui com esse alfa, um número negativo. E, de novo, sem perda de generalidade, nós vamos supor que esse alfa é igual a menos 1. Então, essa aqui é a cara de um hiperboloide de duas folhas, né? Aqui a gente tem o gráfico de um hiperboloide de duas folhas e aqui nós temos a equação. Note que essa equação é a mesma que a gente acabou de rever, onde foi multiplicado por menos 1, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, né? Então, aqui a gente tem, com o 1 no segundo membro, a gente tem dois sinais de menos, né? Aqui, no caso, está para o x quadrado e para o y quadrado, o sinal de menos, e um sinal de mais. E isso aqui é o que indica que são duas folhas no hiperboloide, tá? Então, vamos discutir aqui algumas propriedades, e da mesma forma como nós vimos já com as outras quádricas, nós vamos também analisar as seções, os cortes deste hiperboloide por planos verticais, paralelos ao plano YZ, planos verticais paralelos ao plano XZ e planos horizontais paralelos ao plano XY, né? Então, nós vamos começar aqui a discussão com planos verticais da forma x igual a constante. Então, aqui a gente nota, né, que nós fizemos, então, a interseção do paraboloide, daquela equação, com o plano x igual a k. Então, note que nós pegamos a equação, deixamos ela nas variáveis y e z, e o x nós fizemos igual a k, substituímos x igual a k na equação do hiperboloide. Então, nós temos um sistema aqui com as três variáveis e duas equações. O que significa esse sistema com três variáveis e duas equações? Cada equação dessa representa alguma coisa. Então, aqui a gente tem o plano e aqui a gente tem o hiperboloide já intersectado com o plano, né? Tanto que aqui ficou só nas variáveis y e z. Então, o plano x igual a k, x igual a uma constante é o plano vertical, assim, paralelo ao yz, como nós já tínhamos visto nos outros casos, das outras quádricas. E aqui está o hiperboloide. Nesse desenho aqui, especificamente, o plano é x igual a 0. Então, para esse desenho que está aqui, o k é igual a 0. E daí a gente vê a interseção sendo uma hipérbole, tanto geometricamente, a gente vê a interseção aqui sendo uma hipérbole, quanto algebricamente, através da equação, né? Quando a gente coloca o valor de k, isso aqui dá uma equação de uma hipérbole. E note que essa hipérbole, sendo k igual a 0, por exemplo, a equação dela fica z ao quadrado sobre c ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, que é essa hipérbole que está aqui, ou que está aqui no R3, ou que está aqui representada no plano YZ. E note uma coisa, que os focos dessa hipérbole estão no eixo vertical, no eixo Z. Nesse caso aqui, o eixo vertical é o eixo Z. Então, os focos estão no eixo Z. E os vértices dessa hipérbole também estão no eixo Z. Por causa desse sinal positivo que acompanha a variável Z, é que a gente tem essa propriedade, esse fato de que os focos e os vértices da hipérbole estão no eixo Z. Tá? Então, agora vamos ver o que vai acontecendo à medida que a gente varia esse parâmetro K e
e ver o que vai dar a interseção do plano x igual a k com o hiperboloide de duas folhas, né? A gente já consegue imaginar que mesmo variando esse k, mesmo caminhando com esse plano aqui, as interseções continuarão a ser hipérboles, né? Então aqui de novo uma hipérbole, o gráfico dela é esse outro aqui, né? E assim por diante, né? Mais uma hipérbole e assim por diante. Então a gente sempre vai ter hipérboles. Note que isso daqui não depende do valor de k. E uma outra observação é, seja para k igual a um certo número, seja para k igual ao oposto desse número, a interseção no plano YZ vai ser a mesma hipérbole. Por exemplo, para k igual a 2 ou para k igual a menos 2, essa expressão dá o mesmo valor. E daí fica aqui uma equação de uma hipérbole. Então, esse número aqui, você passa dividindo e você fica com a equação na forma padrão, na forma canônica da hipérbole, nas variáveis y e z. E todas elas com focos no eixo z. Veja que aqui não ocorre o que a gente tinha observado no hiperboloide de uma folha, que a partir de um ponto as hipérboles giravam 90 graus. Não, aqui não. Aqui todos os cortes vão ser hipérboles na mesma, com a mesma característica qualitativa, né, todas elas têm focos no eixo vertical, no eixo z, né? Análise inteiramente a mesma, exatamente a mesma, quando a gente cruza com planos verticais da forma y igual a uma constante, ou seja, planos verticais paralelos ao plano xz. Então, a gente vai ter exatamente a mesma situação, hipérboles também. Agora, quando a gente vai cruzar com planos horizontais, aí a coisa muda um pouco. Por quê? Bem, a gente já pode notar aqui que alguns planos horizontais vão cruzar o hiperboloide em uma elipse. Por exemplo, aqui a gente enxerga a interseção do plano com a quádrica resultando uma elipse, aqui tanto na ilustração tridimensional, quanto na projeção no plano XY, né? Então, aqui a gente tem o plano XY, aqui a interseção no espaço tridimensional, mas quando a gente projeta isso aqui lá embaixo, lá no plano XY, a gente vê esta elipse aqui, tá? Mas também a gente já pode perceber aqui que para determinados valores de K, esta interseção vai ser vazia. Esse plano não vai cruzar com a quádrica. E para determinados valores de K, o plano vai tangenciar a quádrica num único ponto, que é esse ponto aqui, ou um outro ponto aqui em cima, tá? E isso tudo a gente pode tanto enxergar aqui nessa figura, né, geometricamente, quanto descrever algebricamente através das equações, né? Tanto a equação do plano, z igual a k, para determinados valores de k, quanto a equação que sobrou nas variáveis x e y do hiperboloide. Então, por exemplo, quando nós isolamos, substituímos z igual a k naquela equação e isolamos x e y, deixando no primeiro membro, nós ficamos com essa expressão aqui, com essa expressão. E note que essa expressão aqui, para dar um conjunto não vazio, para existirem x e y satisfazendo essa igualdade aqui, este k, ele precisa ser ou maior que c, ou menor do que menos c. Por quê? Porque se k estiver entre menos c e c, essa expressão vai dar um número menor que 1, portanto, menos 1 vai dar um número negativo, e aí vai dar o conjunto vazio. Então, esse intervalo para os valores de k entre menos c e c é justamente o intervalo para os quais o plano z igual a k não cruza o hiperboloide, ou seja, planos que passam aqui no meio. Tá? Então, isso a gente vai ver já nas outras figuras. Tá? Então, aqui, a gente lá tinha um valor de k, era um valor negativo, aqui um outro valor de k, agora um valor de k que corresponde a
a C ou menos C, nesse caso aqui o K é igual a menos C, e quando K é igual a menos C, note que isso aqui dá 1, e portanto essa diferença aqui dá 0, e portanto a equação ficou exatamente assim. X² sobre A quadrado mais Y² sobre B quadrado igual a 0. E o que isso significa? Isso aqui significa que só o par x e y igual a 0, 0 satisfaz essa equação. Junto com o z igual a k, que no caso aqui dessa figura é z igual a menos c, né? Porque k é igual a menos c. Então, a tripla 0, 0 e menos c é esse pontinho aqui, é a única interseção. Olhando só nas variáveis x, y, é o par 0, 0. Tá? Aqui está a projeção no plano XY, é projetar isso aqui lá embaixo. Mas olhando no espaço tridimensional, é a tripla 0, 0 e z igual a menos c. Tá? Aqui a situação para um K entre menos c e c, e que daí dá o conjunto vazio. Tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, aquela expressão, né? Note que a expressão é essa expressão aqui. Então, quando K está entre menos c e c, esse número é menor que 1, portanto, subtraindo 1 dá negativo, e, portanto, dá o conjunto vazio, não há interseção, tá? Que é essa situação aqui. E depois, subindo os valores de K, a gente vai tendo elipses de novo. E aqui, a mesma observação que a gente já tinha feito. Para valores de K que tem somente o sinal trocado, valores de K que tem o mesmo valor absoluto, a interseção é a mesma elipse, do mesmo tamanho é a mesma elipse, lá no plano XY. Então, para K igual a 2, quer dizer, para K igual a um valor aqui maior que C, ou o seu oposto, né? Imagine, por exemplo, que C igual a 1, aí eu pego K igual a 2 ou K igual a menos 2. Essa expressão vai dar a mesma coisa, e, portanto, a elipse vai ser a mesma nas variáveis XY. Então, o desenho aqui vai ser o mesmo. Claro que quando você olha a interseção lá no R3, lá no espaço tridimensional, é óbvio que muda. O plano com um certo valor de K negativo vai cortar aqui embaixo. O plano com o oposto desse K, que é o valor positivo lá em cima, vai cortar aqui em cima. Então, as elipses lá no R3 são diferentes, os cortes são diferentes. Mas quando você projeta e enxerga lá no plano XY, você vai ver exatamente a mesma elipse. Tá? Então, isso é importante observar e distinguir entre você enxergar a projeção lá no plano e o corte na superfície propriamente, no espaço tridimensional. Aqui mais um corte subindo. E, claro, aqui a gente tem um desenho limitado, um pedaço do hiperboloide, mas a figura, essa superfície, ela é ilimitada. Diferentemente do elipsoide, que é uma superfície compacta, aqui, tanto no hiperboloide de uma folha quanto no hiperboloide de duas folhas, a superfície ela é ilimitada. Você pode subir indefinidamente, aumentar o valor de K ou fazer o K tender para menos infinito, que você vai cortar a superfície em uma elipse, ao longo de uma elipse. Né? A interseção vai ser uma elipse. E note isso aqui, né? Esse valor de K pode aumentar ilimitadamente a partir de C, que você vai ter um número positivo aqui, ou zero, né? Quando K é igual a C, ou menos C, que você vai ter um número positivo aqui e, portanto, vai ter uma elipse. Tá? Então, algebricamente, a gente justifica que para qualquer valor de K maior que C, ou qualquer valor de K menor que C, nós teremos uma elipse. E geometricamente a gente está enxergando isso aqui e vendo que mesmo que você vá subindo os valores de K, você tem a continuação dessa superfície e você vai intersectar ao longo de uma elipse. Tá? E aqui, da mesma forma como a gente já fez antes, enxergando em forma de curvas de nível, né, os níveis, os diferentes níveis, e nesse caso eu estou olhando então o nível no eixo Z, né? Então, conforme o Z tem um certo valor, aqui a gente tem um corte que é uma elipse. E agora vamos discutir um hiperboloide que é um hiperboloide degenerado, que é aquela mesma equação que nós tínhamos visto lá no início, né? Essa equação aqui, é essa mesma equação,
com o alfa igual a zero. É o hiperboloide degenerado, ou também chamado de cone. Tá? Então, essa equação aqui, com alfa igual a zero, é o que a gente vê aqui. Tá? Essa mesma equação. E agora vamos tentar enxergar que a relação entre essa equação e essa figura, que é um cone, no sentido intuitivo mesmo que a gente tem de cone, né? Aqui a descrição algébrica é dada por essa equação, e o cone, apesar de em situações reais onde a gente tem um cone, por exemplo, o cone de trânsito, o cone da casquinha de sorvete, etc., ser só um pedaço, a descrição algébrica e a representação geométrica é dada dessa forma, e a representação geométrica é daí composta dessas duas partes aqui. São conexas por esse ponto, tá? Mas tem esses dois pedaços aqui. Tá? E aqui a gente também consegue enxergar mais ou menos o que vai acontecer com os cortes desta quádrica, deste cone, por planos verticais ou planos horizontais, né? A gente percebe aqui, já a gente vai visualizar isso na figura e nas equações, que também a gente tem interseções verticais sendo hipérboles e interseções horizontais sendo elipses, né? Então, por exemplo, aqui uma interseção vertical com o plano x igual a k, né? Então, o que nós fizemos? Pegamos aquela equação, jogamos x igual a k e isolamos o y, deixamos o y e o z isolados no primeiro membro. Então, isso aqui, de novo, ficou uma equação de hipérbole, né? Ficou uma equação de hipérbole. E note que não depende do valor de k, esta expressão é sempre positiva, ou zero, quando k é igual a zero, e, portanto, isso aqui não muda de sinal. Isso significa que as hipérboles, todas elas vão ter os focos e os vértices no eixo z, né, que é o que tem aqui o sinal positivo. Então, todas as hipérboles vão estar nessa posição aqui, que eu vou chamar de posição vertical, que é a posição do eixo da hipérbole, que é esse eixo que está na vertical, né? Uma situação interessante é quando a gente corta pelo plano x igual a zero. Então, quando o plano x igual a zero, a equação se reduz a isso aqui. E note que essa equação aqui, só para simplificar um pouquinho, considere b igual a 1 e c igual a 1. Então, fica uma equação do tipo, uma equação da forma y ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. Bem, essa equação a gente pode reescrever de que maneira? Y quadrado igual a z quadrado, ou ainda, de que maneira? Y menos z vezes y mais z igual a zero. E para que valores de y e z, o produto y menos z por y mais z é zero? Ou quando y igual a z, ou quando y igual a menos z. Então, essa expressão vai satisfazer essa condição. Isso estou considerando aqui com um b e c igual a 1 como exemplo, tá? De forma genérica, quando b e c são arbitrários, o y e o z cumprem uma relação envolvendo o quociente b sobre c ou c sobre b. Tá? Então, a gente vê que é um par de retas. Tá? Então, a interseção da quádrica do cone com esse plano x igual a zero é esse par de retas aqui, e que aqui projetado no plano YZ, né? Aqui o plano YZ, quando eu projeto essas duas retas aqui nesse plano YZ, a gente enxerga isso aqui, tá? E as outras hipérboles, com outros valores de K, a gente tem hipérboles dessa mesma maneira. Uma observação importante que acho que vale a pena fazer aqui, e isso pode ser considerado como um exercício, é justificar o seguinte, que esse par de retas, que é justamente a interseção com o plano x igual a zero, né, que é esse par de retas, quando visto aqui no sistema XY apenas, no plano, essas retas são justamente as assíntotas de qualquer hipérbole que a gente obtém intersectando a quádrica com o plano x igual a k. Então, se você volta naquele outro lá, nesse plano aqui, x igual a k, para um certo valor de k, a interseção dá uma hipérbole, que está aqui. Nesse outro valor de k, a interseção dá essa hipérbole, que está aqui.
para um outro valor de K, a interseção da hipérbole, que é essa outra aqui, mais externa. Todas elas têm uma coisa em comum. E isso, de fato, é um bom exercício para a gente fazer as contas. É verificar que todas elas têm as mesmas assíntotas, que são justamente essas duas retas, tá? Então, essas duas retas são as assíntotas de todas as hipérboles. Os cortes, agora eu acho que a gente já adquiriu uma certa maturidade para perceber, né, que os cortes aqui serão exatamente os mesmos, então a gente não precisa discutir muito aqui. Os cortes verticais da forma y igual a constante. Então vamos para os cortes horizontais. E aqui a gente nota uma coisa, que não tem aquele intervalo, aquela situação, como no hiperboloide de duas folhas que a gente viu agora há pouco, aqui não ocorre aquela situação em que a interseção dá vazia. A interseção aqui nunca vai ser vazia. Vai ser, talvez na pior ou na hipótese mais degenerada, a interseção vai ser um ponto, que é quando o plano passa por esse pontinho aqui. Mas fora ele, todas as interseções, para qualquer valor de K diferente de zero, vão ser elipses, que é o que está descrito aqui por essas equações. Todas as interseções, para qualquer valor de K diferente de zero, isso aqui vai dar um número positivo, e daí a gente vai ter uma elipse. E note que conforme esse valor de K aumenta em módulo, aumenta também o tamanho da elipse, porque conforme esse K aumenta, essa expressão maior vai vir aqui junto com A, junto com B, quando você passa dividindo, e isso tem a ver com o tamanho dos eixos da elipse. Também é um bom exercício, também é um exercício que fica proposto aqui, que é estudar o que acontece com qual é a relação entre os eixos da elipse e o valor de K. Então, para cada valor de K, você tem uma interseção sendo uma elipse, que quando projetada ali no plano XY vai dar isso aqui que a gente está vendo. E a questão, o exercício proposto aqui nesse caso é, para um determinado valor de K, a gente vai ter uma elipse com que tamanho de eixos? O eixo maior e o eixo menor. Qual a relação desses eixos com o K? Tá? Então, isso fica proposto como exercício. Aqui é o caso em que K igual a zero, e que daí a interseção se reduz a um único ponto, que é esse pontinho aqui. Né? E aqui outras interseções com outros valores de K, resultando outras elipses. Tá? E, da mesma forma, aqui as curvas de nível, né? Que, no fundo, são as interseções com os planos horizontais da forma Z igual a K. Então, aqui a gente tem várias curvas de nível, tanto vistas no R3, na própria superfície, quanto projetadas lá no plano XY, que são as elipses. Tá? Bem, então com isso nós encerramos esse módulo. Fica aqui a figura e a propaganda já para o nosso próximo módulo, que será o módulo onde nós vamos tratar dos paraboloides. Então nós vamos ver no próximo módulo esse paraboloide aqui, que é o paraboloide elíptico, e um outro tipo de paraboloide, e os cilindros. Então, nós encerramos esse módulo aqui. Espero que vocês tenham entendido e recomendamos que vocês façam esses exercícios propostos ao longo das discussões aqui nos slides, além dos exercícios dos livros e propostos na internet, etc. Tá ok?